boa tarde a todos que nos assistem. Esse é o canal Entrevistas Inteligentes. A gente também tem o canal Escola de Engenharia Clínica na área. E nós estamos aqui ao vivo para conversar com o engenheiro Lúcio. O engenheiro Lúcio é uma grande referência na área de engenharia clínica e engenharia de infraestrutura hospitalar. E o engenheiro José Manuel e o engenheiro Amaury. Todos nós, cada um vai se apresentar aí, mas a gente tem uma missão aqui que é falar sobre as eleições do CREA em novembro e as eleições do CONFEA também em novembro. São instituições extremamente, autarquia, né? Instituições extremamente importantes aí no Brasil. A gente pensa que, a gente sabe que a engenharia comanda esse país, ela tem uma responsabilidade muito grande na reconstrução do país, em todas as áreas, na área de ferrovias, na área de construção, de moradia, mas também na área da saúde. E o Lúcio até pode conversar um pouquinho mais com a gente, e a ideia é a gente falar especificamente sobre essa área, a área da saúde, a área de infraestrutura e a área da engenharia clínica. Então, eu queria agradecer mais uma vez e já passar a palavra aí para o engenheiro Lúcio para falar um pouquinho sobre a área dele. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer o convite, né? É um prazer poder estar aqui conversando com vocês, jogando luzes, né, nessa questão da presença da engenharia na área da saúde e poder, de alguma forma, através de perguntas, poder permitir aí que os dois candidatos, o engenheiro Amaury e o engenheiro José Manuel, possam ensinar um pouco mais para a gente sobre o sistema CONFEA-CREA, como que eles podem ajudar a consolidar a profissão, né? Tem algumas perguntas específicas aí que eu pretendo fazer para poder, assim, entender a proposta deles, o plano de trabalho deles para a engenharia na área da saúde. Então, para mim, é um grande privilégio poder estar conversando com os dois e com a engenheira Marta também sobre esse tema que é importante com que os engenheiros participem, né? Participem do sistema e saibam como ele funciona, para não só fortalecer as profissões da engenharia no Brasil, né? Nenhum país cresce aí sem engenharia, e, em especial, no setor saúde. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Peraí, deixa eu ligar meu microfone aqui, desculpa. Obrigada, Lúcio, super obrigada. Realmente é muito importante, né, que a gente saiba aí o que o CREA e o CONFEA pensam aí a respeito das... Né? Então, assim, vou começar pelo Amaury. Amaury, você pode falar um pouquinho aí sobre o CONFEA, por gentileza, sobre as eleições. Amaury, você está com a palavra, por favor. E muito obrigada por estar aqui conosco. Então, primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Amaury, eu sou engenheiro civil, eu atuo muito na área de meio ambiente e eu também sou professor, tutor, numa grande universidade de São Paulo. E, além disso, eu sou presidente do Conselho Deliberativo do Movimento Engenharia pela Democracia, tá? Onde eu tenho como colegas a Marta e o Zé Manuel. E daí é que nasceu a nossa candidatura. Ela nasceu... primeiro, a gente tem que entender o que é o CONFEA, né? Na verdade, assim, em 1930, 33, a partir do Sindicato Nacional dos Engenheiros e das entidades precursoras, que são o Instituto de Engenharia de São Paulo, de Minas Gerais, Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, Clube de Engenharia... Foi instituído o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. No começo era arquitetura, depois a arquitetura saiu do sistema, criou o seu próprio sistema, e hoje é de agronomia. E neste conselho, embaixo desse conselho, tem todos os CREAs regionais. Então, não é uma eleição do CONFEA e uma eleição do CREA. É uma eleição do sistema CONFEA-CREA, porque é um sistema único, onde o CONFEA
tem como responsabilidade tocar todas as questões que envolvem a parte de regulamentação, a parte de leis, leis e todos os processos, eles acabam fluindo para o CONFIA. E ele que tem a relação com o governo federal e com o Congresso e com as outras áreas. E os CREAs têm as relações locais, né? Locais, eles é que têm o atendimento aos engenheiros locais. Para falar assim de uma maneira simples. E a nossa candidatura, ela nasceu da visão de que nós estamos passando por um momento diferente nesse país. Nós vivemos anos em que houve um negacionismo imperou. E imperando, as profissões das engenharias sofreram muito. Não só com a destruição das empresas de engenharia, como também com os próprios empregos dos profissionais de engenharia, decorrentes disso. E nesse processo todo, os engenheiros, os agrônomos e os profissionais das geociências foram relegados a um segundo plano. E o CONFIA e os CREAs, boa parte dos CREAs, não assumiram a responsabilidade de lutar pela engenharia. Então, nós lançamos essa candidatura com uma proposta básica principal. O CONFIA tem que voltar a ter protagonismo nesse país. Mas ter protagonismo para quê? Para ser um parceiro do desenvolvimento desse país. Esse país esteve parado durante muitos anos. E agora ele está vislumbrando a possibilidade de voltar a crescer de novo. De se fortalecer, de fortalecer os profissionais de engenharia, de fortalecer o próprio país, que nós temos que sair dessa posição de 13ª economia do mundo e voltar a ser a 6ª economia do mundo. E não há desenvolvimento se não tiver engenharia, agronomia e geociências. E também não há engenharia, agronomia e geociências se não tiver desenvolvimento. Então, tem essa relação que é muito importante de ser observada. Então, isso exige um sistema forte, um sistema que lute pela engenharia, e pela agronomia e pelas geociências. E é isso que nós estamos, então, pleiteando nesse processo eleitoral. É por aí que a gente está tocando e que a gente está discutindo essa questão. E aí passa por uma série de questões que provavelmente vocês vão levantar, a questão de formação, do valorização dos setores profissionais e tudo mais. Tá bom? Então, eu começo por aí. Excelente, Amaury. Muito obrigada. José Manuel, por gentileza, você poderia se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho só, e aí a gente já começa com alguns questionamentos aí que o Lúcio e eu podemos fazer. Perfeito. Primeiro eu quero cumprimentar você, Marta Simas, também cumprimentar o Lúcio Flávio de Magalhães Brito, e dizer que engenharia clínica e infraestrutura hospitalar é algo absolutamente atual que merece todo o respeito e atenção. Só que a engenharia, ela tem um problema. A engenharia, através dessas instituições, são autarquias públicas, elas têm um problema grave, que é só olhar para o próprio umbigo. Não consegue enxergar um pau na frente do nariz. Nós temos um grau elevadíssimo de desmandos administrativos que descem, inclusive, a escadaria do crime, tanto no CREA de São Paulo, quanto em vários CREAs do país e no Conselho Federal de Engenheiros. Hoje, por exemplo, nós assistimos uma cena patética do CONFIA procurar dizer que estava ali fazendo uma apresentação de como é que serão as eleições. Serão eleições pela internet, pela primeira vez, com todo o sistema muito frágil de segurança cibernética. E hoje ficou, mais uma vez, patenteada a fragilidade, inclusive eu diria mais do que apenas administrativa ou técnica e jurídica, mas eu digo até mental. Eu chego a duvidar da inteligência mediana dessas pessoas que estão à frente das instituições. E se fossem minimamente capazes de perceber a importância da engenharia, inclusive da área de vocês, eles estariam em outro momento e noutra situação. Nós temos que recolocar a engenharia toda, CONFIA, CREAs, tudo isso no patamar que merece. Eu sou de uma época que a gente tinha alegria e orgulho de ser engenheiro. Eu recebia a carteirinha, mostrei para todo mundo quando eu tinha a carteira provisória. Hoje o engenheiro recebe isso, ele não sabe se tem mercado de trabalho. Ele, quando é contratado,
e ele é contratado com um piso abaixo do salário mínimo. Ele sai da escola e muitas vezes a escola também não o preparou para o devido lugar que o mercado competitivo exige. E tudo isso no contexto, como o Auri falou, da gente ter provavelmente um boom da construção, um boom da engenharia, e não vão ter profissionais para tudo isso. É lamentável esse momento, mas nós acreditamos que há uma luz do outro lado do túnel. E para me apresentar, eu sou engenheiro civil, com mestrado em mecânica, doutorado em engenharia de produção, pós-doutorado na minha área, que é a área de ferrovias. E escritor desta área, tenho tido a alegria, a felicidade de poder me contrapor a que o Brasil fez, também de forma criminosa, foi jogar fora as ferrovias em praticamente em todos os estados, mas especialmente em São Paulo, que cresceu em cima de trilhos. Estou às ordens de vocês, mas a minha ênfase, a minha veemência é clara. Do jeito que está, um dia fecha o CREA, um dia fecha o CONF. Muito obrigada, José Manuel, é isso mesmo. Lúcio, vamos lá. A gente queria que você nos ajudasse aí, a gente entender um pouco como é que a gente pode pensar nas eleições do CREA versus engenharia clínica no futuro. Bom, eu penso assim, viu, Marta? O profissional da engenharia clínica, ele, em geral, é um cara meio abandonado, né? Hoje melhorou bastante, porque a gente já tem aí a Associação Brasileira de Engenharia Clínica, que fez 20 anos esse ano, e nós temos a Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar, que procura focar não só a questão dos equipamentos médicos, mas a questão da infraestrutura hospitalar também. E temos a SBEB, né, que é a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, que é vamos dizer assim, uma instituição mais de caráter científico, né, que faz parte da Federação Internacional das Engenharias Médicas e Biológicas, né? Mas, assim, a gente acaba se sentindo um tanto quanto abandonado, às vezes lutando, unindo forças entre nós mesmos, contra a rapa, como dizia antigamente, né? Então, uma pergunta que é importante é entender como que o CREA, o sistema CREA-CONFEA, pode ajudar os profissionais da área de engenharia, né, que desconhecem o sistema, como o sistema pode ajudar e como também eles podem ajudar o sistema. Então, se vocês pudessem pensar nesse tema, porque nós temos engenheiros nos hospitais, lembrando que os hospitais, na cadeia da saúde, o elo mais fraco sempre é o hospital, porque quando você compra uma ressonância nuclear magnética, você tem a engenharia do fabricante, você tem a estrutura comercial, e o hospital, em geral, às vezes, não tem nem engenheiro, funciona na base de artífice, né? Então, nós precisamos aumentar a presença da engenharia dentro dos hospitais, dos administradores, e nesse contexto, o que vocês pretendem aí, como é que vocês pretendem olhar o apoio do sistema CREA-CONFEA para essa necessidade de termos engenheiros atuando no setor saúde, com profissionalismo, com qualidade e segurança para o paciente? Lúcio, o CREA de São Paulo é o maior CREA do país. E vai ajudar a impulsionar tudo isso, cortando esse umbigocentrismo. Porque nós temos um sistema que só, como eu disse antes, olha para o próprio umbigo. Como é que você não pode olhar para a importância da infraestrutura hospitalar num Brasil como o nosso, em que o SUS foi tão fundamental na pandemia, que se não fosse o SUS, a gente está perdido naquela época. Nós tivemos aí uma crise geral absoluta. Mas nós precisamos ter a engenharia resolvendo problemas graves. Nós precisamos levar isso para as grades curriculares. Nós precisamos ter um tratamento para o setor da engenharia clínica e infraestrutura hospitalar que não seja só de pós-graduação de lato sensu falando. Não só também especializações, portanto, mas levar isso para a grade curricular. Nós temos que levar para que, durante os anos que o menino e as meninas estão lá se formando, eles conheçam um pouco mais desses horizontes importantes que nós temos. E internacionalizar aqui para um Brasil continental. E levar isso também para fora e trazer de fora para dentro essa conectividade. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, pegando o dinheiro do sistema, como comecei falando, é um dinheiro enorme, mal utilizado, e utilizando
para atividades científicas e atividades sérias como a que vocês desenvolvem. Você falou da Associação Brasileira, Associação de Minas, e uma associação ligada à atividade acadêmica. Tem que ter recurso para isso. E não é favor oferecer recursos. Com gente competente como vocês são, a gente precisa de um projeto, discutir esse projeto, validar e aprovar e tocar o barco, ou trocar o trem, como é minha área. Nós vamos pegar o orçamento e distribuir esse orçamento de forma correta, de forma republicana, de forma que o interesse público esteja acima de qualquer interesse menor. E, para isso, a gente vai cortar esse umbigocentrismo que é vergonhoso e que leva essa gente a fazer reuniões, como fizeram recentemente lá no Rio Grande do Sul. Eu paguei meia passagem aérea, paguei meia estadia, uma tal de Soiar, tinha gente muito boa conversando, mas que não leva a lugar nenhum, não conclui absolutamente nada. Foram dias importantes num lugar muito interessante, que é Gramado, no Rio Grande do Sul, mas como resultado zero. Resultado zero. Então nós precisamos tratar disso de outra forma, e aqui é preciso colocar recursos, é preciso criar um ambiente colaborativo e quebrar essas resistências, que eu acho que são muito mais gerais do que eu chamo de umbigocentrismo, do que propriamente uma resistência ao setor especificamente de vocês. Obrigada, José Manuel. Vamos lá, Mauri, você, sua vez. Então, na gestão do Confia, uma das propostas que a gente tem é de fortalecer as entidades, todas as entidades relacionadas aos engenheiros. Isso significa gerar projetos, gerar grupos de trabalho, gerar distribuição de direção acompanhada, né, de dinheiro, para que essas entidades elas possam sobreviver e divulgar as suas próprias necessidades e possam discutir as suas profissões. Não só discutir, como também desenvolver os profissionais. Nós temos hoje uma carência muito grande de profissionais do sistema. E vamos continuar tendo. Se nós não tomarmos uma atitude firme para reciclar profissionais já formados e que hoje estão fora do mercado, estão fora por causa dessa própria situação que houve nos últimos anos, ou de formar novos profissionais. E isso o Confia tem que ter essa responsabilidade. Ele tem que ter a responsabilidade de olhar para os profissionais. E aí significa... E a gente, quando olha Brasil, eu não vejo a engenharia clínica só no hospital, eu vejo ela em todos os locais desse Brasil. Quantos aparelhos estão fora de condições de uso no Brasil inteiro? E quantos profissionais nós temos para ajudar a resolver esse problema? A levar de uma maneira adequada, tecnicamente ajustada, para que a gente possa trazer saúde para esse povo brasileiro. Então, nossa responsabilidade é muito grande. Ela é desde a inclusão de profissionais dentro dos pequenos hospitais, as clínicas, ao SUS, às UPAs, aos grandes hospitais. Então, nós temos um mercado que não está sendo atingido e que nós precisamos ter um olhar para esse mercado. E isso nós vamos conseguir fazer de que jeito? Fazer juntos. É juntos. Quando você diz, nós temos um grupo, um grupo em Minas Gerais, um grupo em São Paulo, nós temos que unir todos. Nós temos que discutir com todos. Temos que trabalhar a questão da educação. E aí, a questão da educação é aquilo que está relacionado à minha proposta de protagonismo do Confia. Nós temos que estar no MEC discutindo os nossos currículos. Nós temos que estar nas nossas atividades de olho naquilo que é importante para a engenharia clínica. E é isso que a gente vai fortalecer. Com certeza, nós vamos chamar e vamos criar grupos de trabalho e vamos trazer investimentos para essa área. E essa área é fundamental para o Brasil. É a grande reclamação do mundo do Brasil, do mundo da saúde no Brasil. Eu não tenho equipamento, mas eu tenho equipamento encostado, ou eu não tenho prótese porque eu também não tenho quem produza, eu não tenho como planejar, o custo está alto, as coisas estão fora do controle, e nós só vamos conseguir isso com muita engenharia mesmo.
e, para isso, o CONFEA tem que cumprir o seu papel. Tá bom? É isso aí. É o que a gente comentou, né, Lúcio? A parte de o Lúcio tem trabalhado muito, ele pode até falar um pouquinho mais, mas ele tem trabalhado extremamente focado na parte de gases medicinais, em oxigênio, e o que a gente vê é que precisa, de fato, de muita engenharia dentro de todo o sistema hospitalar, né, de forma geral. Então, realmente, é preciso jogar luz em cima disso. Lúcio, vamos lá. Então, eu fiz aqui umas perguntas, né, que eu vou comentar aqui assim, porque assim, eu comecei a trabalhar nessa área em 1987, meu primeiro hospital. Eu me formei em 86, logo em 87 eu já comecei a atuar em hospital e estudando ali no Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp, e naquela época a gente só podia, o único local para você aprender era em disciplinas, em cursos de extensão com vistas a mestrado e doutorado. E a gente só tinha, naquela época, a ESBEB. Em 91, foi um grupo para os Estados Unidos, nós somos aqui, engenheiros do Brasil, fomos 6 engenheiros e voltamos com essa especialização em engenharia clínica e começamos a trabalhar com isso. Hoje em dia, então, para eu vir para cá, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bom, preciso me filiar a alguma associação que me dê um respaldo. Então, eu me filiei ao American College of Clinical Engineering e também, em 89, eu já fiquei sabendo que existia um processo de acreditação ou de certificação profissional na área de engenharia clínica e eu comecei a estudar para obter essa certificação, que eu acabei conseguindo me certificar em 96, porque são várias provas e tem que ter 2 examinadores, então uma complexidade maior, né? E usei isso para me respaldar, para eu me sentir seguro, confiante de fazer o que eu faço e que eu fiz durante a minha carreira toda. Acontece que nos anos 90, em 91, foi criado o curso de tecnólogo em sistemas biomédicos e a seguir, em 94, 95, 96, foram 4 cursos no Brasil de especialização em engenharia clínica, com uma carga horária aproximada de 1.400, 1.500 horas aula, com verba do governo, do Ministério da Saúde, para 4 universidades, que foi a USP, a Unicamp, a Federal do Rio Grande do Sul e a Federal da Paraíba. Eu tive a oportunidade, na época, de dar aula nas 4 universidades, com a disciplina de segurança no ambiente hospitalar, que eu também sou engenheiro de segurança do trabalho e aprendi a fazer isso. Acontece que acabou o dinheiro e esse curso, que era de 1.500 horas, passou a ser oferecido pelas universidades privadas no modelo mínimo, né, de 360 horas. Então, saímos de um curso de 1.500 horas, com dedicação exclusiva, para cursos convencionais de especialização de 360 horas. E o tempo foi passando até que a Univap, através de um esforço da própria SBEB, a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, ela criou a graduação, curso de graduação em Engenharia Biomédica, que é uma engenharia no setor saúde muito mais ampla que a engenharia clínica, porque ali vai desde engenharia de tecidos, passando por órteses e próteses, desenvolvimento de tecnologias, até um dos eixos é a engenharia clínica. Então, assim, a engenharia clínica é um dos eixos da engenharia biomédica que hoje no Brasil já existe no formato como se diz, de graduação. Então, são 5 anos e nós temos a graduação. E aí existe um conflito, né? Existe um grupo de profissionais que trabalhou nas gestões passadas, se vocês procurarem aí audiência pública do CREA, CONFEA, CREA Engenharia Clínica, vocês vão ver que tem várias discussões, e aí vem a questão de que um grupo levanta o seguinte, fala, não, é preciso de criar um título profissional para o engenheiro clínico baseado no modelo do engenheiro de segurança do trabalho, né, que eu particularmente já vejo um conflito, porque a carga horária do segurança do trabalho é mais que o dobro, é quase o dobro da carga horária mínima do curso de especialização lato sensu. Tem um grupo que acredita que mais ligado à graduação, né, que fala, olha, vocês podem fazer o título do que vocês quiserem, né, só não inventem a
a necessidade de um título para quem já é engenheiro biomédico, já está registrado no conselho, tem as suas regras todas. E aí a minha dúvida é o seguinte, o que vocês pensam sobre isso, né? Aliás, tem um outro grupo, que é esse que eu faço parte, né? Eu acho, sempre defendi, procurei fazer isso até como exemplo, né? De procurar uma organização que certifique a qualidade, né? do profissional, num modelo tipo OAB, por exemplo, né? Então, eu queria entender de vocês o que vocês pensam. Lúcio, É viável criar um título, né, profissional para engenheiro Lúcio, clínico? Ou um Lúcio, modelo de qualificação profissional seria um vamos, modelo aceitável ou vamos possível? lá. É o seguinte, eu sou bem direto e reto. Primeiro, tem que acabar com essa burocracia que é idiotizante. Ela é paralisante. Veja, eu sempre acho que a cautela é inteligente e o medo é emburrecedor. Nós temos um sistema emburrecido, que tem medo de enfrentar a realidade. Como eu disse, há mais de 20 anos que a grade curricular da engenharia parou no tempo e no espaço. O menino sai na vida prática e não encontra, entre aquilo que ele via em sala de aula e o mundo real, ele não encontra nenhuma pertinência, ou grande parte disso fica só na estratosfera, fica só na ideia, digamos assim, abstrata da engenharia. Nós precisamos descer a bola do campo. Você falou aí de 1.500 horas aula, caiu para 360. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura completa. Quer dizer, o que o sistema fez? Passou a mão. Achou que está tudo bem. Vamos lá, vamos. Não tem, nós temos que aprender a dizer não. O que o CREA de São Paulo vai fazer é impulsionar, junto com o CONFIA, o Amauri, a gente luta muito pela vitória do Amauri lá no CONFIA também, a nossa vitória aqui em São Paulo, e peço o seu voto, peço o seu apoio, porque a gente pede voto toda hora, estão pedindo voto também, porque a gente vai mudar isso se a gente tiver voto. Não adianta a gente ter campeonato de simpatia. Olha que bacana, o cara falou certo, tal, mas a gente não atinge. Para a gente liberar a engenharia, fazer uma campanha libertadora dessas burrices crônicas, nós precisamos voto. E, claro, que para liberar isso, nós precisamos enxergar o seguinte: você teve 4 universidades públicas, você falou, depois foi para uma universidade particular. Primeiro que esse assunto de interesse público tem que estar nas universidades públicas. Nós temos que pressionar, o Maurício chegou a falar um pouco isso, de pressionar o MEC, nós temos que conversar. Na época que eu me formei, o engenheiro tinha virado suco, e eu lancei um movimento que era engenharia, não podia abrir mais escolas de engenharia enquanto não houvesse o entendimento do que estava acontecendo. E a gente formava engenheiro e não tinha nenhuma colocação no mercado de trabalho. Hoje nós não temos, mas teremos em breve. Eu, por acaso, sou sócio do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e participo de perto um pouco dessa luta para organizar o crescimento do hospital. Como sócio, eu vou nas assembleias, eu participo, eu sou daqueles sócios que querem conhecer de perto tudo isso, converso com os médicos, etc. São atividades multidisciplinares. É preciso ter esta visão holística do processo, ter essa visão, mas, acima de tudo, colocar no coração coragem, determinação e vontade de fazer. A gente tem essa vontade e vai fazer. No nosso tempo, que é a nova era que vai chegar, não vai fechar curso como o de vocês de jeito nenhum. Sabe? Advogado, por exemplo. Você já viu alguém brincar com advogado? Brinca com advogado, você vê o que a OAB faz. Pois o nosso tempo mexeu com o engenheiro, mexeu com a categoria inteira. Nós vamos para cima. Um dos slogans da campanha, nós vamos para cima deles. Agora, com clareza, com determinação, com firmeza. Não é possível andar para trás num processo como esse que vocês montaram e fizeram. Não é possível só por causa de uma armadilha burocrática, tola, irresponsável, eu diria leviana, e volto ao ponto que eu disse lá no início, na minha opinião também criminosa. Descem a escadaria do crime ao fechar uma iniciativa como essa, pulando de 1.500 horas aula para 360. É brincadeira, e lugar de brincadeira ou é no circo, a gente vai lá assistir o palhaço no circo, ou em alguma situação que é engraçadinha, mas nós não estamos para coisa engraçadinha. Nós temos que mudar isso com muito trabalho e determinação, e nós vamos fazer isso. Obrigada, José Manuel. Amauri, você tem algum comentário sobre esse assunto? Tenho, lógico que tem. Lógico que tem. Esse assunto, para mim, é muito caro. Até porque eu sou de uma família de médicos. Tá? Meu pai faleceu aos 55 anos.
Meu pai ele trabalhava com a área de tuberculose no início, e depois ele era chefe, ele era diretor de um setor, de um serviço especial de saúde de Araraquara, que era ligado à USP. Tá? E lá ele atuou muito tempo com raio-x. Tá? E a gente tem um problema crônico que é a da manutenção desses aparelhos. E lá era um centro da USP, era um centro avançado, era diferente do que a gente encontra aqui em Rio Grande da Serra, a cidade que eu moro, que é uma das cidades mais pobres do estado de São Paulo. É muito diferente, tá? Ou aqui de Ribeirão Pires, que é a cidade do lado, que outro dia descobriu que tinha um tomógrafo parado há 4, 5 anos aqui atrás. Então, a carência pela manutenção, pelo cuidado, pelo desenvolvimento, pela evolução dos equipamentos médicos que cabem à engenharia, ela tem sido largada para trás. Eu perdi meu pai por 55 anos porque não tinha chumbo na parede na parede que cercava o raio-x dele, aqueles raios-x antigos e tudo mais. Por quê? Porque algum engenheiro não se preocupou com isso. E o médico não sabia disso. Então, essa questão ela é muito presente. E a engenharia clínica ela tem uma função fundamental e teve uma participação muito grande nesse processo, nesse processo que nós passamos agora, da Covid, onde a questão do oxigênio, a questão da distribuição e tudo mais era muito séria. Então, a gente confundir isso em distribuição de diplomas, porque quando você reduz um curso de 1.500 horas para 360, é porque você está querendo distribuir diploma, facilitar a formação de profissionais. E aí é que vem a preocupação do Lúcio Flávio, que é a preocupação de, não, então precisamos fazer um exame de ordem para verificar se o cara tem ou não qualificação para exercer a profissão. E eu já digo que nós temos que fazer mais outra coisa. Isso é uma questão importante, sim. Porque hoje estão sendo logados no mercado gente que não está preparada para enfrentar as questões reais de mercado. As questões reais e a importância que tem essa área para a saúde do brasileiro. E eu dei um exemplo. Entre muitos. Né? Mas o que está faltando mesmo é protagonismo no MEC, para discutir qual é o currículo que é necessário para a formação de engenheiro biomédico ou engenheiro clínico ou a subdivisão que for criada. E isso só pode ser construído através... Primeiro, nós temos que estar eleito. Depois, da gente formar um grupo para discutir, para participar e para ter protagonismo. E protagonismo real. Nós não podemos estar nessa posição de ir aceitando, porque agora está em 360 horas, que é o tempo de um MBA. Para ir para 170 é rapidinho. E para ir para 40 horas também vai fácil. Entendeu? É tudo uma questão, ou começa a se criar daqui a pouco cursos EAD de baixa qualidade, onde você põe um professor para 2.500 alunos para explicar o que é engenharia clínica. Que qualidade de profissional você vai gerar no final? Então, daí é que vem a preocupação. Precisamos de um exame. Mas também, eu digo, não basta só o exame. O que é importante é nós termos condições de garantir que o currículo mínimo é suficiente para a formação de um bom profissional. E que esse profissional está apto a atender a população geral. E que esse profissional, ele não vai precisar de exame de ordem porque ele foi muito bem testado, muito bem trabalhado, muito bem treinado, muito bem... O currículo atendeu exatamente o que é necessário para o mercado do Brasil. Então, eu vejo por aí. Então, eu não vejo nenhuma posição nem outra, mas eu vejo o CONFIA tem que exercer o seu papel. E o seu papel junto ao MEC e junto às entidades que representam esse grupo de profissionais. Esse trabalho tem que ser conjunto. Esse não é um trabalho individual, não é do super rei, do super presidente, do super coisa. Não, é um trabalho conjunto. E é um trabalho da gente formatar a defesa da engenharia clínica e da engenharia biomédica dentro do nosso sistema. Obrigada, Mauri, muito obrigada. Lúcio, como é que está aí a
seus questionamentos, porque a gente já tem aí já quase 40 minutos, mas vamos lá. Vamos lá. Então, assim, uma outra coisa que eu queria comentar, o CREA, alguns anos atrás, eu não sei precisar exatamente quando, mas até eu participei desse grupo de trabalho, a gente fez basicamente um trabalho para mostrar para o CREA como é que as coisas acontecem no hospital, de modo que o CREA pudesse fiscalizar hospitais. Criamos ali uma cartilha para a sociedade, uma cartilha para os gestores hospitalares e uma cartilha para os próprios engenheiros. E o CREA São Paulo ele fez uma série de fiscalizações, alguns CREAs do país também fizeram, mas, assim, da minha parte, primeiro que eu não foi publicado esse resultado, e é um resultado que deveria ser publicado para que a própria sociedade pudesse pensar que hospital sem engenharia, como a gente falava um tempo atrás, está por fora, né? E mudar essa percepção, de modo que o próprio cidadão pudesse cobrar a presença de engenheiros no segmento de saúde, porque na indústria ela se cuida, o comércio ele se cuida, nesse ponto de vista, os hospitais nem tanto. E aí a pergunta que eu queria fazer é como é que... Aí um outro comentário, porque a percepção de alguns colegas nossos é que o CREA vai lá e fala assim, olha, tem algum responsável pelo sistema de climatização? Infraestrutura? Tem, fulano. Sistema de água? Tem, Beltrano. Sistema elétrico? Tem. E se resume nessa questão de se existe o responsável ou não, se no papel está tudo certo e vai embora. Ele não alcança o resultado desse trabalho, porque você ter um responsável técnico numa rede de gases medicinais não significa que a rede está desempenhando bem. Então, eu queria que vocês comentassem aí o que vocês planejam, como que vocês pensam a fiscalização, como que isso pode ser feito, e jogar a luz para a sociedade. Porque se tiver ruim, tem que mostrar. Se tiver bom, tem que mostrar também, né? O que você está falando, essencialmente, é a questão da transparência. Lúcio, o CREA não é transparente. Nós temos um portal lá que ele é declaradamente um sorvedor de dados, que não se transforma em informações capazes de gerir uma política pública minimamente razoável e discutida, que venha de baixo para cima, alguma coisa de forma concreta. Então, nós vamos acabar com isso. A transparência total, tanto do dinheiro quanto dos processos. Nós queremos, on time, todo o dinheiro arrecadado, para onde foi. Não tem que ter dúvida disso. Cada processo relatado, a informação, claro que você vai ter processos sigilosos, que vão ser cuidadosamente guardados dentro da legislação, mas você vai ter aqueles que são absolutamente públicos, que precisam ser definidos de forma pública. Você imagina o que você falou? Olha que loucura, é mais um exemplo do que eu chamo desse umbigocentrismo. É mais um desse. Você participa de um grupo, vocês se reúnem dentro do CREA, fazem um estudo bacana, chegam a conclusões importantes que podem ser referência para o Brasil inteiro. O CREA pega e senta em cima disso, não divulga, não é capaz de pegar isso e distribuir como um documento importantíssimo, com orgulho, com honra, dizer, olha aqui que nós produzimos. Brasil, veja isso. Então nós vamos acabar com essa história. Eu vou criar o Disque Presidente. As pessoas me chamam de Zé, vai ser o Disque Zé, sem nenhuma frescura, sem nenhuma dificuldade. Vamos facilitar a comunicação. Nós vamos ter um grupo de caras, de gente que vai se especializar, que vai ali trabalhar com essa facilidade. Porque nós queremos que entre a pergunta e a resposta, o tempo seja mínimo e a qualidade da resposta seja efetivamente uma qualidade responsável e séria. Hoje o CREA, quando responde de araque. Engana que eu gosto. Nós vamos acabar com isso. E é fácil acabar. Como eu disse no começo, numa outra pergunta que você fez, com boa vontade. Mas tem que ter um choque de transparência, um choque de gestão, um choque mais do que boa vontade, um choque de seriedade. Vamos fazer, e a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser uma auditoria contábil, uma auditoria jurídica, e dali para o Ministério Público, e do Ministério Público, possivelmente para a Polícia Federal. Se tiver que sair gente algemada, vai sair gente algemada. Está cheio de funcionário muito bom dentro do CREA que quer trabalhar, mas nós tivemos, infelizmente, o encastelamento de figuras nanicas da engenharia.
são figuras absolutamente desprezíveis do ponto de vista curricular, que não tem nenhuma seriedade, nenhuma competência. Vamos acabar com isso, trazer gente séria, como você que está nos convidando para fazer parte, Lúcio, como a Marta. Nós queremos gente como vocês, gente de alta competência, de alta qualificação, porque o pior que pode ter para o conselheiro, para o dirigente, seja do CREA, onde for, é o mau conselheiro. Nós queremos os conselheiros livres desse joguinho pequeno. Nós vamos ter um grupo técnico que vai ajudar o conselho, preparar relatórios, que são relatórios burocráticos, mas o conselheiro vai estar livre para ouvir questões como essa que você está falando. E tantas outras importantes. Nesse Brasil inteiro, a gente tem ouvido coisas da área ambiental, coisas da área de transporte, coisas fundamentais da exigência climática que está cada vez ficando mais perto da gente, e nós precisamos ter respostas sérias, que parem em pé, que tenham recursos, que os recursos sejam utilizados. Nós vamos dizer, ó, vamos chamar todo mundo, vamos fazer, sabe o que, o mecanismo lá? Não só ouvidoria, transparência, mas também vamos chamar os engenheiros para decidir questões importantes. Vamos criar plebiscitos dentro do CREA. Plebiscito. Vamos decidir junto, categoria chamada, para opinar sobre isso, o passo que nós vamos tomar. Por exemplo, sede própria. Nós impedimos que eles inventassem um projeto maluco que não havia nem estudo, nem nada, de pegar os 6 imóveis do CREA, 200 milhões de reais, e queriam permutar isso por uma coisa inexistente. Nós impedimos a justiça, inclusive acho que o Mauri participou disso, de um grupo de combatentes da trincheira da luta. Nós tivemos a oportunidade de fazer isso, judicializamos e vencemos. E não foi na primeira e nem na segunda instância, viu? É bom lembrar isso, meus queridos que estão nos ouvindo, tanto Marta, Lúcia e todo mundo. Nós ganhamos na terceira instância, mas nós conseguimos. Nós temos que ter persistência, resiliência, firmeza, que a gente chega lá. Com transparência, com boa vontade e criando aquilo que eu disse e repito, um ambiente colaborativo. Agora, colocar as coisas que são colocadas de forma absolutamente necessárias. Olha, mexeu com a engenharia, vai mexer com cada um de nós. Mexeu com o engenheiro, com a engenheira, vai mexer com cada um de nós. Vai ser um vespeiro. Quem tiver a coragem ou a petulância de fazer isso, vai encarar um páreo difícil com a gente. Obrigada, José Manuel. A Mauri, você tem algum sim. Comentário, por gentileza? Lógico. Então, o Lúcio colocou muito bem a questão do papel da fiscalização do CREA. Hoje, o CREA o sistema Confecrea, ele é multador, ele é arrecadador e ele é cartorial. Ele não está muito preocupado, como o próprio Lúcio levantou, com a qualidade do trabalho final. Ele está preocupado se a RT está recolhida, se tem um responsável técnico indicado, mas não diz também se o responsável está habilitado para aquilo ou não. Ele não tem essa preocupação. E sobre a nossa gestão, o sistema de fiscalização muda de figura. Nós não temos, o objetivo nosso não é de ser um multador, de ser um garantidor de que a RT está feita e o dinheiro entrou na caixa do CREA. O nosso objetivo é garantir que que a população, que a sociedade seja bem servida pela engenharia. Então, nesse sentido, nós vamos atuar sobre a engenharia, sobre os engenheiros, sobre as pessoas, no sentido muito mais educativo, muito mais elucidativo. Vamos exigir dos hospitais, das clínicas, do SUS, das UPAs, que tenham, que utilizem recursos que estejam habilitados a exercer aquela função. E é isso que a gente tem que exigir. Tem que ensinar as pessoas, tem que mostrar a importância do segmento para a saúde brasileira. Então, eu acho que a questão está muito mais por aí, na forma como a gente encara a fiscalização, na forma como o Lúcio está vendo também, que eu acho que ele colocou muito bem essa questão. E é isso que a gente tem que transformar o CREA. Esse CREA, multador, cartorial e arrecadador, não serve para nós. O sistema todo, ele não serve para a sociedade. Ele não ajuda a sociedade e não ajuda a engenharia biomédica e clínica a evoluir. Não ajuda. E não produz novos empregos, não produz novas necessidades, não educa
os nossos contratantes, né? Os nossos contratantes, e não traz resultados reais para a sociedade. É isso. Obrigada, Mauri. Lúcio? Bom, eu vou pular aqui uma questão aqui, depois eu volto nela, mas assim, tem uma turma, né, de colegas que a gente comenta, uma grande maioria que fala, olha, o CREA só lembra de mim no pagamento da anuidade, né? E, por um lado. Por outro lado, existe lá uma legislação do CREA que define o salário mínimo do engenheiro, enfim. Quais são os instrumentos do CREA para, vamos dizer assim, disciplinar essa questão salarial? Porque hoje a gente tem profissionais que são engenheiros, ou seja, o mercado contrata o conhecimento do engenheiro, põe na carteira na lista de alguma coisa e paga abaixo do piso. O pessoal não conhece, não é sindicalizado, não conhece a função do sindicato. Então, como é que vocês pensam aí em olhar para essa questão do salário do engenheiro? Que hoje, por exemplo, está tendo um concurso, vai ocorrer um concurso público para a EBSER, que é a rede brasileira que cuida dos hospitais universitários, são mais de 42 hospitais universitários, eles têm um programa completo de engenharia e arquitetura, processos de trabalho, isso foi desenvolvido ao longo de muitos anos, é um exemplo a ser seguido. O salário, hoje, por esse sistema, está em 12.524, que, se você olhar, é um salário até acima do piso mínimo que estabelecido pelo CREA. Né? Mas, quando você olha as responsabilidades do profissional, você fala, bom, o salário não é compatível. Então, a questão é, como é que o CREA ajuda o engenheiro nessa questão salarial? Ele pode reclamar lá no CREA que ele está ganhando abaixo do piso, o CREA vai fiscalizar também se os empregadores estão atendendo o piso mínimo, ou se o CREA faz esse trabalho via sindicato. Como é que vocês entendem? Vocês são a favor do movimento sindical? O que vocês recomendam para os engenheiros que atuam nesse segmento de saúde, em especial no setor hospitalar, que é onde ele existe em menor quantidade? Lúcio, eu de novo vou direto ao ponto. Olha, vamos ser bem claros. A prefeitura, quando contrata, faz um edital que é público. As empresas colocam propaganda de que estão chamando profissionais. Ou seja, o CREA tem acesso a essa informação, é só botar um setor lá, ou 2 ou 3 funcionários, que vão organizar isso aqui. O CREA pode fazer preventivamente a fiscalização, não só uma fiscalização pós-acontecimento. Deixar o engenheiro ser contratado como analista, pagando R$ 3.500, isso tem acontecido de monte. Na Baixada Santista, a cidade de Cubatão está fazendo, neste momento, uma contratação de analistas. Então, o CREA não precisa nem sequer ser notificado pelo engenheiro que está acontecendo isso ou aquilo. O CREA pode antecipar-se aos fatos. Ele tem isso. O que ele não tem é coragem. O que o CREA não tem é a capacidade de deixar de fazer média. Quem faz média é padeiro na padaria. O CREA tem que deixar de fazer média com o prefeito A, B ou C e ir para cima. Como eu disse a vocês antes, mexeu com o engenheiro, vai mexer com o vespeiro. Não vai contratar desse jeito de maneira nenhuma. Nós vamos para cima. Fiscalização, nós temos fé pública. O CREA tem que saber exercer isso. É uma coisa muito séria, muito mais forte do que um sindicato. Você citou o sindicato. Eu nem vou entrar na seara do sindicato, porque eu defendo o sindicato desde que o sindicato se comporte. Tem sindicato que não está se comportando à altura do desafio da hora presente. Tem sindicato que está fazendo negócio com o crime, porque dentro do CREA que nós temos, como temos na engenharia de forma geral, infelizmente grande parte da engenharia do país, crime organizado, que nem o PCC teria a competência de fazer, porque com a fachada de engenheiro tem criminoso fazendo uma porção de coisa absurda. Essa de deixar passar batido, e o engenheiro está sendo contratado por salário aviltante, lá para baixo, e não fazer nada é de uma covardia absoluta. Você falou uma outra coisa, que é a cobrança de anuidade. Muitos colegas foram protestados e só souberam do protesto depois. Está devido? É devido. Mas negocia isso. Não é dar desconto, mas dar prazo. Mas façam isso, e nós vamos fazer isso na frente do CREA, de forma tranquilamente organizada e automática pelo site do CREA. Botar um site amigável, que funcione. Não esta porcaria do site que tem lá no CREA.
que para fazer uma RT é uma loucura. Recentemente, eles fizeram um esforço enorme e reduziram um pouquinho o tempo de preenchimento da RT. Muito pouco. É preciso fazer muito mais. Mas como é que isso acontece? Um princípio, que é o princípio de resolver para a engenharia e para o engenheiro, e não se servir do engenheiro e da engenharia. Hoje você tem grupelhos lá que se servem dos engenheiros, que acham que isso é uma festa, como se fosse um clubinho do Bolinha. Tem muito mais homem do que mulher. É um clubinho lá entre eles. Eles fazem o que eles querem. Vamos acabar com isso. É o interesse público, o interesse coletivo. Dá para mexer nessas duas questões que você falou. Uma atenção preventiva, séria, continuada, e não como blitz. Sabe como é que eles fazem hoje? Eles anunciam na véspera e vão fazer uma fiscalização. Fazem uma blitz para chamar a imprensa. É claro que o pilantra já se organiza para o dia seguinte e não aparecer nada de errado. Não é assim que se faz. A gente tem que usar geoprocessamento, fazer isso de forma estatisticamente correta, com geoestatística. Mas se for perguntar lá no CREA, para alguns conselheiros o que é geoestatística, eles vão tropeçar. Eles nem sabem o que é isso. Então é preciso qualificar, inclusive. Alguns caras estão lá e precisam aprender. Eu acredito no bom conselheiro, mas um mau conselheiro vai ter que se comportar. Nós vamos dar tempo para que eles se requalifiquem, para que eles aprendam e para que eles prestem um bom serviço, e os funcionários, que são, em sua grande maioria, bons funcionários, vão ter todo o nosso apoio. Mas vamos colocar a coisa em funcionamento. Não dá para ficar esperando que o engenheiro seja contratado com salário baixo e por atividade que não é atividade de engenheiro, vai realizando a atividade de engenheiro. Isso não dá, e com a gente acabou esse tempo. Eu digo para a turminha, vocês estão fazendo os estertores da patifaria. Isso vai acabar a partir da eleição do dia 17 de novembro. Nós vamos assumir no dia 1º de janeiro, nós vamos mudar todo esse negócio. Não vai ser do dia para a noite. Nós vamos começar simbolicamente fazendo algumas coisas que já são necessárias. Obrigada, José Manuel. De fato, tem muita coisa para fazer mesmo. Só de pensar em tudo isso. Vamos lá, Mauri. Então, vamos lá. Porque realmente, quando a gente vai fazer uma RT no site do CREA, é um parto, vou te falar, não é brincadeira. Mas vamos lá. Você sofre, todo mundo sofre. Todo mundo. O Lúcio não perguntou sobre anuidades, mas o Zé tocou, e eu vou tocar nesse assunto. Eu tive no sábado, eu encontrei um amigo meu, que ele é engenheiro, e ele trabalha em banco. Então, para ele, o CREA deixou de ser importante há muito tempo. E aí ele recebeu, há 2 semanas atrás, um protesto. Ele não recebeu um aviso, ele recebeu um protesto referente a 7 anuidades devidas. Nada diferente disso. Ele foi lá e pagou. Até porque, se ele não pagasse, ele seria mandado embora do banco. Porque na cultura de banco, alguém que não, se algum dos funcionários ele está protestado em cartório, significa que ele provavelmente não tem capacidade para gerir dinheiro, né? Ele não tem capacidade para gerir dinheiro e o banco fica preocupado e mandaria embora. Mas isso acontece com muitos casos e pessoas que não têm condições de pagar. E o sistema não está dando a chance de eles trabalharem, porque o sistema é aquilo que eu falei anteriormente, é o sistema arrecadador. E ele está preocupado em trazer, e não de introduzir, trazer de novo os profissionais para dentro do sistema. Veja o caso de desempregados, altíssimo número de desempregados que estão no sistema. Esses desempregados não podem emitir uma RT, não podem trabalhar e ainda são penalizados em cartório. Então, o sistema tem que ter um pouco de sensibilidade em relação a isso. Bom, a segunda coisa que o Lúcio colocou foi a questão do papel dos sindicatos. Para mim, não existe sindicato bom ou ruim. A entidade sindicato, ela está acima de tudo. Ela tem que ser respeitada, tem que ser bem tratada e incluída no nosso processo. O que existe são más diretorias, maus diretores, maus presidentes, más orientações. Isso é outra coisa. Mas sindicato tem que ser respeitado. Associação tem que ser respeitada. Clube de engenharia tem que ser respeitado.
A CREA tem que ser respeitado, todos eles enquanto instituições. Então, sobre esse aspecto, a gente vê muito claramente que é muito importante incluir a todos. Incluir a todos. Nosso programa não tem nenhuma discriminação, como alguns candidatos fazem questão de fazer. Vamos tirar do plenário os sindicatos. Não, os sindicatos têm um papel lá dentro dos nossos plenários. E eles têm que cumprir esse papel. Assim como as mulheres têm um outro papel que elas precisam ser ampliadas dentro dos nossos plenários. Assim como várias outras categorias têm que ter sua representatividade dentro dos plenários. E a questão do salário mínimo profissional, ela é uma questão chave e ela é fundamental. E hoje, o nosso sistema arrecadador e multador e cartorial, ele exige que alguém faça uma denúncia para tomar uma atitude. Primeiro, nós temos hoje um projeto de lei na Câmara que discute que, em suma, o número dele é 620, qualquer coisa, eu não guardei o número, mas engenheiro sim, analista não. Chega dessa patifaria das empresas estarem contratando analistas e dando responsabilidade de engenheiro, exigindo formação de engenheiro e contratando como analista para burlar salário mínimo profissional. Chega disso. Na nossa gestão, isso vai acabar. E vai acabar como? Vai acabar, é simples que acabar com isso. O Confia tem fé pública. Como fiscalização, nós conseguimos entrar numa empresa sem pedir permissão. É lógico que a gente é educado, a gente vai pedir permissão, mas nós não precisamos de permissão para entrar e nem precisamos expor os nossos profissionais a ter que colocar em risco seus empregos para dizer para nós que empresas grandes de mercado automobilístico, de hospitais, de prefeituras e tudo mais, não estão cumprindo o salário mínimo profissional. E nós temos que ir lá e respeitando também as entidades que servem aquela população, que estão no dia a dia daquela população daquela empresa. E vamos junto com o sindicato. O sindicato teria que pedir ordem para entrar. Nós não. Nós temos que entrar e temos que exigir. É fácil fazer essa fiscalização. É fácil exigir que a lei seja cumprida. Isso é uma lei. Existe um salário mínimo profissional a ser cumprido. E nós temos que ter um posicionamento muito firme em relação a isso. Nós não podemos fazer como estão fazendo já há muitos anos, fechando os olhos para essa questão. E agora está muito grave. Porque com esse desmanche todo que houve nas empresas de engenharia, com a destruição dos empregos de engenharia, muitos engenheiros ficaram só no mercado, sem ter onde trabalhar. Muitos viraram Uber. Hoje nem são mais Uber porque não tiveram dinheiro para trocar o carro do Uber. Nem isso não são mais. Então, estão se sujeitando a esse tipo de concurso. Prefeitura que chama para concurso de R$ 2.500, ou empresas que chamam como analista R$ 3.000. E com isso, eles não vão ter as condições básicas nem para dar para os filhos deles uma qualidade de ensino que eles tiveram enquanto pessoas durante a fase anterior, antes da formação. Ou seja, eles estão em situação extremamente difícil, a engenharia está hoje. E nós precisamos mudar isso. E o Confia vai fazer esse papel. Usando uma questão simples, é garantida por lei 5.194/66. O Confia tem fé pública. Ou ele vai, sim, verificar os salários dos empregados, ele vai verificar se os editais estão corretos, ele vai verificar se as obras estão feitas corretamente, ele vai trabalhar com muito mais protagonismo em defesa da engenharia. Porque é para isso que o Confia existe, para defender a engenharia, a agronomia e as geociências. E é isso que nós vamos fazer. É isso. Obrigada, Mauri. Bom, a gente já está chegando no final. Lúcio, queria que você verificasse aí os seus comentários finais e aí as suas perguntas finais, por gentileza. Vamos lá. Então, eu assim, na verdade, eu desejo aí que vocês, nessa empreitada aí, sejam bem-sucedidos, né? Mas eu queria que vocês fizessem um comentário no sentido mais de uma orientação, porque a gente
tentou aí fazer, até pedir desculpa para o pessoal, nós tentamos espelhar aqui a live para ir lá para o canal da Escola de Engenharia Clínica, mas ocupando a câmera, não deu certo, a gente vai dar um jeito de fazer isso essa conversa chegar a mais pessoas. Mas eu vejo assim, que temos dois instrumentos importantes, um deles é o CREA, tem uma série de recursos ali, um outro grupo são os sindicatos, né, que são muito mal conhecidos e muito mal explorados pelos próprios engenheiros e pelos próprios sindicatos no nosso setor, porque a gente tem fragilidades. Por exemplo, o Sindicato da Saúde, dos profissionais de fisioterapia, enfermagem, etc., médicos, desconhecem muito dos riscos que a gente encontra ali no ambiente. Então, existe uma forma de somar. Então, queria que vocês pudessem comentar essa questão. CREA, de novo, reforçar o sindicato, como que vocês recomendam que nós profissionais, atuemos, e misturar isso tudo com Ministério da Educação do MEC, né, e o Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que também precisa, eu acho que precisa de ter uma presença maior. Já existe uma presença, mas ela precisa ser maior, ser mais frequente, mais constante e mais transparente, né? Como é que vocês fazem um fechamento? Eu acho importante a questão sindical, não só o sindicato dos engenheiros, mas o sindicato dos técnicos, que são uma grande maioria, e quem é engenheiro sabe que a vida de qualquer engenheiro sem técnico, tecnólogos e artífices, ela fica extremamente difícil, praticamente impossível. Então, como é que a gente junta isso, né? Sindicatos na área da saúde, sindicatos técnicos, engenheiros, tecnólogos, e Ministério de Saúde, Ministério da Educação e Cultura e Anvisa. É uma mistura aí, mas a recomendação de vocês para que nós, profissionais, saiamos da inércia, né? E de ficar só cobrando também, mas como é que o CREA conforme pode ajudar isso a botar essa locomotiva, tirar da inércia de repouso, né? E botar na inércia de movimento. Professor, respondendo diretamente, se você quiser, como você falou, CREA, deixa eu dizer aqui, Amaury, é o seguinte. Primeiro, vocês vão ter um parceiro forte. Nós não vamos tratar o engenheiro e as engenharias em todas as suas diversas modalidades como inimigos. Hoje se trata de um engenheiro que paga a anuidade, paga as RTs, e são tratados, engenheiros em todas as áreas, na área de vocês, como um adversário, como vamos acabar com isso. Nós somos parceiros. Nós queremos que o CREA, e certamente o Maurício vai dizer em relação ao CONFIA, sejam espaços que o engenheiro sinta que ali é a casa dele. E não um espaço minado, com bomba terrestre, que a qualquer momento vai cair uma bomba na cabeça, etc. Não. Nós vamos primeiro pacificar o ambiente. Eu falo com veemência, falo com clareza, mas a partir do dia 17, depois das eleições, nós vamos juntar o que tiver de melhor em todos os setores da engenharia. Não importa se o sujeito estava de um lado, estava do outro, nós vamos buscar tudo que tiver do melhor. Nós vamos ter que nomear uma lista grande de inspetores, vamos ter que criar diretorias, vamos ter que criar assessorias. Hoje, tudo isso é um joguinho de cartinhas marcadas. É gente inadequada para a função que não tem a menor competência para ser exercida. Nós vamos fazer a qualificação ser um mecanismo de escolha política. A capacidade, a competência, a seriedade, tudo isso. Afinal, nós somos também tribunais de éticas. Éticas, eu falo, em vários setores, não é só uma ética geral. Começa em casa, com a moral, com tudo que a gente tem que ter de berço. Então, eu quero dizer a você, Lúcio, quero dizer a você, minha querida Marta Simas, que a gente tem tido um contato já grande ao longo do tempo, especialmente também na área de transportes, ferroviários e tudo isso, que esse tempo chegou. O tempo de uma nova era chegou. A maturidade da categoria é grande. Todo mundo sabe quando a lorota está colocada. Eles se dizem inovadores. Não inovaram nada, a não ser pioraram com inovações paquidérmicas, o que já estava ruim. Então, nós vamos substituir tudo isso com competência. Nós vamos ter que ter atitude firme, ter a compreensão de que não vamos fazer do dia para a noite, mas as coisas são concretamente necessárias e vão ser feitas imediatamente. Nomeação de novos inspetores, nomeação de assessorias, diretorias e uma postura clara de transparência imediatamente, com auditoria e tudo mais.
Com relação aos sindicatos, nós vamos trabalhar com o sindicato, porque o que seria do trabalhador ser o sindicato? Em todas as áreas. Imagina se o trabalhador não tivesse ao lado dele o sindicato. Mas nós temos que ajudar o sindicato a sair também de algumas armadilhas que eles se colocaram. Alguns ficaram instrumentos também paquidérmicos. Não vou me referir aqui, para não ser deselegante, não vou nominar, mas há gente que está há mais de 20 anos na diretoria de um sindicato. Nós vamos propor que isso se renove mais rapidamente e que a juventude assuma os postos. Nós estamos chamando isso, eu publiquei um livro, que a Engenharia Merece Mais, só para essa eleição, um trabalho de base, com propostas de base, que nós ouvimos vários segmentos, inclusive segmentos de vocês. E eu posso dizer uma coisa, nós estamos preparados para isso. O nosso grupo é um grupo grande, de gente muito séria, em todo o interior de São Paulo, capital, está com muita vontade de fazer. O Amaury é um companheiro nosso de primeira hora, já em 2020, até antes disso, e agora essa alegria de tê-lo como candidato ao Confia. Nós estamos fazendo uma parceria espetacular. Aqui a bola cai para um, cai para o outro, a bola é redonda, se vem quadrada, a gente arredonda, né? A gente conversa, dialoga. Então nós temos um novo tempo chegando e os sindicatos terão espaço, mas vão ter que se comportar. Assim como as associações terão espaço, mas vão ter que se comportar. É o interesse público da cidade, onde elas estão instaladas, que vai prevalecer. Não é o interesse de meia dúzia que estão ali encastelados e que estão pouco se lixando para a esmagadora maioria dos profissionais associados ou sindicalizados. Nós vamos cobrar isso. Não vai ser joguinho de carta marcada. Vai ser tudo público. Política pública é essa, a associação vai lutar por isso, ela acha, porque são muitos diferentes, existem especificidades, você não pode cumprir uma associação na Baixada Santista, que a Marta conhece bem, associação da nossa região, é pesca, é petróleo, são os recursos naturais, é o turismo, mas você vai lá para a região oeste, você tem outra realidade, então nós temos outros compromissos, que as associações vão estar lutando, e nós vamos estar fomentando depois, mas sem o que hoje acontece. Hoje é curral eleitoral, na esmagadora maioria dessas associações, e alguns sindicatos entraram nisso também, os raizinhos eleitorais, que apequenaram a importância da engenharia e transformaram a disputa eleitoral numa questão apenas de detalhe burocrático. A eleição vai ser no dia 17, nós estamos precisando que os amigos e as amigas da engenharia em todos os segmentos preencham os espaços nas redes sociais, vibrem como jamais vibraram, se transformem em leões e leoas, para a gente ganhar esse jogo, porque isso vai ser um exercício de libertação das associações, dos sindicatos e dos CREAS e do Confia, desse sistema que nós temos. Obrigada, José Manuel. Amaury, por gentileza, suas considerações, já indo para o final, por favor. Então, lembrando, só para lembrar a todos, né, que, de fato, as eleições são dia 17 de novembro, online, né? Online. Amaury. Online. Bom, então, eu queria agradecer ao Lúcio Flávio e à Marta por essa oportunidade. E eu queria agradecer também ao meu amigo Zé Manuel. Outro dia eu até falei que ele parecia vinho. Quanto mais velho, está melhor. Está aprendendo mais. E ele tem esse livro aqui, ó, A Engenharia Merece Mais. Que está aqui, isso é fruto de todo um trabalho, de todo um desenvolvimento que a gente vem fazendo e discutindo desde antes da eleição passada, bem antes da eleição passada. É um processo de conhecimento da estrutura como um todo. Da minha parte, eu vejo assim como fundamental no Confia que a primeira coisa a ser feita nesse processo é, além da auditoria e da revisão dos processos que tem dentro do Confia, com um objetivo único, já que o Confia ele é perdulário, ele é gastador, ele não tem muita noção de onde investe, para quem investe, e não se preocupa tanto com o desenvolvimento das nossas profissões,
valorizar as entidades de engenharia que estão relacionadas ao sistema, que são os sindicatos, os clubes de engenharia, as associações, os CREAs, e com todos eles nós vamos trabalhar. Eu não divido entre o bom e o ruim, e o mal. Nós temos um programa a cumprir. Nós temos uma questão fundamental, nós queremos trazer proselitismo ao sistema. E para ele ter proselitismo, ele tem que estar apoiado nas suas entidades, nos seus profissionais, e tem que estar atento ao que ocorre no Executivo, no Congresso e no Judiciário. E é isso que nós vamos procurar enquanto nós estamos no CONFIA. Nós vamos discutir as nossas profissões. Nós vamos estar lá na mesa discutindo a questão da engenharia voltada à ciência. Nós vamos estar lá discutindo com vocês, ponto a ponto, do que é importante e o que não é importante. Nós vamos ter protagonismo no MEC, no Ministério da Saúde, nós vamos ter no Congresso, aonde for necessário. Porque nós temos que estar juntos com todos os nossos profissionais. Existem, e vamos criar para isso grupos especiais de discussão e tudo mais. Vamos parar com esse negócio de ficar levando 5 mil profissionais para baixo, 5 mil para baixo ou para cima do país, fazendo turismo e pouco resultado prático em termos do que é engenharia, o que a engenharia precisa e que momento ela vive. Então, essa é a nossa grande oportunidade. É a oportunidade que nós temos de mudar esse sistema, de inovar no sistema. Agora vamos falar em inovação, sim, e de reconstruir esse país. Esse país que foi tão abandonado durante todos esses anos, onde ele caiu da sexta economia do mundial para a 13ª, onde a ciência, a tecnologia, a inovação, a engenharia foram completamente colocadas à margem, onde hoje ninguém fala pela engenharia que seja um engenheiro, ou que seja um agrônomo, ou que seja um geocientista. Quem fala pela engenharia hoje, ou pela agronomia, ou pelas geociências, são juízes, advogados e economistas que não têm nada a ver com a nossa profissão. Nós temos que recuperar esse orgulho de ser engenheiro, de ser agrônomo, de ser geocientista. Nós temos que recuperar essa coisa. E é isso que nós vamos atrás. É disso que nós vamos fazer. Isso nós só vamos conseguir fazer se nós estivermos todos juntos. Juntos. Nós faremos muito mais. É isso. Então, aí a gente tem que sempre lembrar. Nós queremos o desenvolvimento desse país. Nós queremos esse país sem miséria, sem fome, com saúde adequada, com educação adequada. E, para isso, nós precisamos muito da engenharia, da agronomia e das geociências. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada a todos. Lúcio, você quer fazer suas considerações finais ou posso finalizar, Lúcio? Olha, eu faço um agradecimento especial a Lúcio, a você, ao José Manuel e ao Amaury, a todos que estão assistindo, que possam assistir depois, porque, de fato, só para finalizar, assim, também para falar um pouquinho, eu acho que a engenharia tem um protagonismo muito importante hoje e daqui por diante, né? Porque se a gente for pensar, o passado não volta. Então, a gente tem que aprender, ter as lições aprendidas e pensar daqui para frente, né? E pensar que a gente pode fazer muita coisa. A gente tem um país para reconstruir em todas as áreas. É imprescindível a gente pensar na engenharia. Tá bom? Então, dia 17, vamos todo mundo votar, todo mundo vote bem, né? E é isso. Lúcio? Não, eu queria falar só rapidinho, porque, assim, lógico que eu vou puxar, não é puxar a brasa para mim, a sardinha, mas, assim, a engenharia na saúde, a saúde está em todo lugar, né? O que muda nas regiões são a frequência com que as doenças ocorrem, como elas se distribuem, mudam, mas a necessidade de saúde, sem saúde a gente não faz praticamente nada, né? E ela está em todo lugar. Eu espero aí ter 3 hospitais, né? Porque, enfim, tem uma série de possibilidades para a gente fortalecer a saúde no Brasil através de uma boa engenharia. E agradecer vocês aí terem atendido aí o nosso
nosso chamado, a Marta aí, entrevistas inteligentes aí promovendo esse tipo de discussão. A gente está procurando fazer também com um colega nosso do Maranhão, que está disputando também lá no CREA, fazer alguma coisa nessa linha, porque a gente que é da engenharia, engenheiro, eu tenho muito orgulho de ser engenheiro, né? E na verdade, assim, a gente precisa de advogar mais pela profissão, não aceitar muitas coisas, porque na área da saúde a pandemia mostrou aí o que a engenharia, por que a engenharia é necessária, né? O que ela pode fazer para ajudar a combater esse mal aí que assolou o mundo. Então, obrigadão a todos vocês aí e sucesso nessa empreitada, tá? Estamos torcendo aí. Obrigado. Forte abraço. Muito obrigada. Abraço a você. Muito obrigada. Obrigado, e bora lá, vamos voltar. Vamos lá, nas redes sociais, todo mundo. Força, um abraço. Bom, Obrigada. Obrigada.